Já está me lambendo aqui. Xixi. Olá, boa noite. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí à live de hoje. Hoje vamos falar de um assunto que afeta todo mundo. Olá, meu amigo Geraldo, boa noite. Seja bem-vindo. Maria Tereza, bem-vinda também. Um prazer vê-los aqui. Boa noite. Estamos aqui prontos para mais uma live ao vivo aqui no Instagram. O Jaco também, seja bem-vindo. Boa noite. Campeão. Tem uma gata aqui que quer participar da live. Nossa gatinha aqui. E oi, Aline, bem-vinda também. Mana querida, muito obrigado por terem vindo, participando dessa live. O assunto de hoje é a busca da essência. Vou falar um pouco sobre mim para começar. Eu sou engenheiro mecânico aeronáutico. Eu formei no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que pertence à FAB, pertence ao Comando da Aeronáutica, em 1998. Então, trabalhei cerca de 20 anos na indústria aeronáutica, em uma série de empresas, né, na Força Aérea também, e na Embraer aqui no Brasil, e também depois me transferi para o exterior e fiquei um período relativamente longo, de 5 anos no exterior. Oi, Ari, bem-vinda. Então, foram cerca de 5 anos no exterior, onde eu trabalhei em empresas no Canadá, na Inglaterra e na Suíça. Um período muito rico culturalmente, né? E empresas também fabricantes de aviões, mantendo a minha corrente de engenharia, né? E também na Universidade de Kingston, em Londres, que eu atuei como palestrante sênior. E em paralelo a esse trabalho de engenharia na área de aeronáutica, eu tenho feito esse trabalho também de treinamento pessoal, né? Uma coisa que eu tenho me dedicado bastante, através de muitos cursos, né? Então eu tenho especialização em programação neurolinguística e hipnose clínica, e trabalho também com coaching. Eu criei então o Programação Coach, que é um site voltado para coaches, para fornecer ferramentas e uma estrutura para que eles possam administrar todos os seus clientes de uma forma bem eficiente e durante um longo período, às vezes que é necessário, às vezes, no processo de coaching. Então essa live é mais um capítulo sobre uma busca de interior, que é a busca da essência. A Ari está dizendo que não está me ouvindo. Será que tem algum problema aqui? Tem mais alguém que não está me ouvindo? Se alguém não estiver me ouvindo, levanta a mão, aí eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Estou tentando também no YouTube, mas está tendo um problema aqui no YouTube, porque eu não estou conseguindo ele enviar
a live para o YouTube, por algum motivo aqui de configuração. Então eu vou tentar ficar aqui com o Instagram. Tá, tem o Gilberto, meu amigo, tá lá no YouTube, mas a gente está com um problema no YouTube, não vou ter tempo agora de investigar. Então, o que é a essência? Vamos começar o que é a essência e por que é importante a gente conhecê-la o melhor que a gente pode. A essência é tudo aquilo que a gente tem que não foi adquirido. Então, por exemplo, nosso corpo a gente vai adquirindo ao longo dos anos, né? Através dos alimentos que a gente ingere, a gente vai adquirindo o nosso corpo. Através das nossas experiências, a gente vai adquirindo pensamentos, ideias, vai adquirindo experiências, mas eu pergunto, o que a gente adquire é nosso. O seu carro é seu, mas ele não é você. Tudo aquilo que você adquire é seu, mas não é você. Certo? Tá claro isso? Mas quando a gente, por exemplo, o nenê, ele tem um corpo que ele já nasceu, uma mente bem simples, sem pouquíssimas experiências. Aquilo apesar daquilo, além daquilo, ele tem uma coisa que ele já nasceu. Ele já nasceu com alguma coisa. Essa é a essência. Uma coisa que a gente não compra, não adquire, a gente nasce com ela. Então essa é a diferença. E essa, ao mesmo tempo, daí surge a importância da essência. Para ilustrar isso, eu queria mostrar a imagem de me preparei para colocar no YouTube, a imagem de um senhor que ele fez uma apresentação no TED Talk em 2014. E esse senhor, ele aparece, né, com uma roupa laranja, comprida, semelhante àquelas roupas de monges, né? E ele tem um nome bem diferente, assim. O nome dele é Dada Gunamuktananda, bem difícil de falar. Esse senhor, ele começa a apresentação dele falando o quê? Ele diz assim: alguns anos atrás, cerca de uns 10 anos atrás, ou assim, um longo tempo atrás, eu me graduei na faculdade de medicina. E então comecei minha carreira como médico. Aconteceu que alguns anos, cerca de 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, eu não lembro exatamente os anos, tá? Ele comenta que ele foi aplicar uma injeção numa senhora e, por engano, ele acertou uma veia. Em vez da veia, ele acertou uma artéria dela. E aquilo fez jorrar uma quantidade grande de sangue, assustou todo mundo, né? Principalmente a senhora e ele também. E aí daí ele comenta que aquele evento, aquele fato, ele percebeu uma coisa que provavelmente ele já estava na cabeça dele analisando, que ele realmente não tinha nascido para ser médico. Aquele fato ilustrou para ele claramente isso. Então você vê ele no TED Talk com aquela roupa longa, laranja, com uma barba longa, bem comprida, com um turbante na cabeça, né, um turbante bem estilo de monge, né? E tu vê que é claro a guinada enorme que ele deu na vida dele. Então, por isso, esse estudo da essência. Existem 2 grandes, importantes momentos na nossa vida, onde a essência tem um papel decisivo.
os dois são momentos relativamente são difíceis, requerem um autoconhecimento, requerem experiência, preparação. Um deles é quando a gente vai escolher a nossa profissão. E é aí bem ilustrado pelo caso desse senhor Dada. Esse é um momento bem crítico. O outro momento, sejam ouvindo aí, pessoal que está entrando, chegando, eu já comecei, mas vai dar para pegar o ritmo aqui. Então, o outro momento é quando a gente vai escolher a nossa companheira ou companheiro. São dois momentos críticos, onde a essência, o que a gente tem lá dentro, que a gente trouxe para esse mundo, que não adquiriu nesse mundo, a gente trouxe já, tem um papel importante. Então, quando a gente reconhece isso, fazendo essas duas escolhas bem feitas, a gente vê que as outras ficam fáceis. Não que tenha outros momentos, mas esses dois momentos são muito críticos, muito importantes, e é onde a nossa essência está decisivamente envolvida. Eu tenho certeza que, se vocês pensarem, vocês vão lembrar de um profissional que vocês consideram, esse cara, essa mulher, ela está perfeitamente integrada, ela está feliz, está, vamos dizer, é um profissional assim, excelente. E a gente percebe isso, né? Tenho certeza que vocês vão lembrar de vários profissionais assim, pessoas assim. Do outro lado também, a gente vai facilmente lembrar pessoas profissionais que parece que estão desajustados, parece que não é aquilo que a pessoa queria. Ela parece que está em transição, parece que está precisando mudar. Como esse caso desse senhor que eu citei. Então, são dois momentos críticos, e aí estão listrados, né? A gente pode pensar em pessoas que estão vivendo isso aí, tá? Mas então vamos entrar. Como que a gente conhece a essência? Como a gente consegue ter esse insight, esse autoconhecimento necessário daquelas coisas mais particulares nossas? Então, para responder essa pergunta, e às vezes não é fácil, muitas vezes não é fácil responder essa pergunta. Só um minutinho. Só botar o celular para carregar aqui. Existem 3 ferramentas que eu tomei contato mais tempo, que eu pude testar. Então, eu vou passar para vocês a minha experiência. Eu fiz yoga durante 8 anos e fiz meditação budista durante 2 anos, num curso em Luzerna, num centro budista chamado Nalanda, e também em Londres, num outro centro budista. Então, a primeira ferramenta que eu cito como importantíssima para esse conhecimento é a meditação. O que é a meditação? É a capacidade que nós temos de usar o nosso cérebro de uma forma que, imagine alguém num escuro, numa sala, olhando um tapete ricamente desenhado, com desenhos perfeitos, desenhos cheios de detalhes. E tudo que essa pessoa tem é uma vela, para tentar, com aquela vela, chegar perto do tapete e entender todo aquele enorme desenho. Ela só consegue pegar um pedacinho de cada vez. Essa é a analogia que o budismo usa para explicar a meditação.
A luz da vela é a clareza da tua meditação. Quanto mais clara, mais forte a luz, mais claro tu enxerga. E aquela estabilidade da chama também tem um outro papel dentro da tua imagem. Então, se a chama está trêmula, como se tivesse vento, alguma coisa atrapalhando, a chama fica trêmula e a gente não consegue ver direito o tapete. Então, esses dois elementos são semelhantes ao que acontece quando a gente está meditando. A meditação, então, é focar numa imagem por um longo tempo, sem se deixar afetar por pensamentos, os pensamentos como o vento, que vão mexendo nessa chama, nessa vela, e ter a clareza suficiente para ver numa imagem, uma imagem positiva, tá? Os budistas usam os Budas, estátuas dos Budas ou imagens que são do budismo, né? Os stupas são imagens, são elementos da cultura budista. Então, eles, através da meditação, eles focam nesse ser virtuoso, né? Pode ser outra coisa, não necessariamente tem que ser um Buda, um Bodhisattva, né? Mas o que é importante é a chama da vela firme e forte. E isso a gente vai ganhando à medida que vai treinando a meditação. Então, o que eu, nesses anos, eu percebi, além do budismo em outras culturas também, outras tradições, que 1 a 2 vezes por semana de meditação, de 30 minutos a 1 hora, vai desenvolvendo a nossa capacidade de ter essa chama forte o suficiente para manter a nossa mente calma e firme. Com isso, a gente tem um efeito semelhante a um copo com sonrisal. A nossa mente é atribulada, ela é cheia de ações, cheia de decisões, pensamentos o tempo todo, e aquele sonrisal está fervendo. A meditação consegue abaixar aquela água, fazer a água parar de ferver, e a água vai ficando clara, vai ficando clara, vai ficando clara. E com isso a gente vai tendo clareza de pensamentos, a gente vai tendo insights e a gente vai se conhecendo melhor. E isso vai ajudar a gente conhecer a nossa essência e vai nos ajudar nesses momentos da vida, esses momentos importantes, críticos da vida, né? Ou da carreira e da escolha da nossa companheira e outros que vêm mais adiante. Estou com uma companheira aqui, a gata, que ela não quer ficar comigo, ela está com saudade. Está com saudade de até dar umas mordidas. Então essa é a primeira ferramenta. A segunda ferramenta é a yoga. Yoga também, eu fiz 8 anos de yoga, fiz vários tipos de yoga, fiz a Kundalini Yoga, fiz a Iyengar Yoga, fiz a Ashtanga Yoga. E a yoga, então, ela traz um outro elemento, o corpo. Ela põe o corpo e a mente em conexão. Então, o budismo é como se fosse a yoga da mente, ele é focado na mente. A yoga traz o corpo junto. Então, através de posturas, eles conseguem exercitar coisas do nosso corpo que a gente não tem ideia que é possível exercitar. Eu cito, por exemplo, exercitar os esfíncteres, por exemplo, do olho, da íris, as glândulas, hipófise, os intestinos, exercícios para os intestinos, para os olhos, né, tátraka,
exercício, lógico, para as articulações, a coluna vertebral, que é considerada o eixo do nosso equilíbrio, da nossa vida, a coluna vertebral. Então vejam exercícios para coisas que a gente nem imagina. Tá? Os esfíncteres da uretra também. O aparelho reprodutor, né? Através de contrações e relaxamentos. E tudo isso, no começo, é doloroso. A gente se põe numa certa postura, né? Por exemplo, a postura da cobra, né? Bhujangasana, quando você arqueia o corpo para trás, no início é muito desconfortável. Dói as costas, dói os braços, a gente sofre para ficar ali. Mas com o tempo, mais e mais a gente vai ganhando prática e consegue ficar naquela postura mais tempo, até que chega um ponto, ela fica confortável. A gente fica confortavelmente naquela postura. E então a mente passa a também entrar num estado meditativo. Yoga é a união da mente com o corpo, união do nosso ser com o universo. Então, yoga quer dizer ligação. Né? Então, essa é a segunda ferramenta. E a terceira ferramenta eu cito e eu vou explicar por quê, tá? Talvez alguém ache estranho. A astrologia. A astrologia é uma ciência que tem 5.000 anos de idade. Ela foi inventada na Mesopotâmia, 3.000 anos antes de Cristo, aproximadamente. E então, para que servia a astrologia? Através dos astros, posição dos astros, momento do nascimento da pessoa, dar características muito particulares, pessoais daquele indivíduo, ou seja, a essência daquele indivíduo. Para que ele veio para cá? Então, isso eu comprovei na minha vida pessoalmente, como tem fundamento. E eu vou explicar por quê um pouco mais. A astrologia tem 12 signos e tem 4 elementos. Cada signo tem um elemento. E os elementos são água, ar, terra e fogo. Então, tem 3 signos de ar, 3 signos de terra, 3 signos de fogo e 3 signos de água. Aí eu pergunto para vocês, se você junta água com fogo, o que acontece? A água apaga o fogo. Se você junta terra e ar, o que acontece? O ar não mistura na terra. Ele não se mistura. Se você junta água e ar, o ar também não se mistura na água. Da mesma forma, o signo e o elemento dele dão uma dica importante de como você tem facilidade de se relacionar com uma outra pessoa. Por exemplo, se você é fogo e uma outra pessoa é ar, o que acontece? O fogo é alimentado pelo ar. Então o ar e o fogo eles têm uma união perfeita, né? Uma união assim, uma combinação muito boa. A mesma coisa, a água e a terra, quando você junta as duas, dá lama, ela se mistura, tem facilidade de se juntar, né? Então, não é que seja, isso não é absolutamente verdade, tá? Não tomem como uma verdade absoluta, mas se vocês observarem nas suas famílias, nos seus amigos, fogo com fogo, que a Leinha está perguntando, também fogo vai se misturar com outro fogo, a água também vai se misturar com outra água. Então o próprio elemento também
ele combina bem consigo mesmo, né? O elemento combina bem consigo mesmo. Então, a astrologia foi feita para nos dar um autoconhecimento. Ela usa a posição dos astros, o que é controverso para muita gente, difícil de provar. Mas a gente sabe que tudo que a gente sofre influência da Lua. A Lua mexe nas marés, ela mexe na água. Nosso corpo é formado de muita água, 75% de água. Tá? A radiação eletromagnética que chega do Sol e das estrelas é muito forte. E nós sofremos essa radiação eletromagnética. Então, nós somos afetados pelas estrelas. Por isso, eu cito a astrologia como a terceira ferramenta capaz de nos ajudar a nos autoconhecer de uma forma da essência e não a aparência. Outra coisa que acontece nesses dois momentos importantes da nossa vida é que eles acontecem com uma certa pressão. Por exemplo, quando a gente vai escolher uma carreira, geralmente a gente está ali próximo dos 18 anos, então tem uma pressão social muito grande, tem fatores econômicos, uma série de coisas, e que se a gente não está muito bem, se a gente não está preparado, não se preparou, o que não é, muitas vezes não é um ano só, se deixar por último ano é curto, a gente fica pressionado e fatores externos como o dinheiro, o status, né, tomam conta dessa decisão. E a gente acaba, como esse senhor ali, escolhendo a nossa carreira por esses fatores e não pela nossa essência, a coisa que a gente sente dentro da gente. Da mesma forma, quando se vai escolher uma companheira, um companheiro, também existe uma pressão. Existe a pressão de formar uma família, existe a pressão da idade. Geralmente isso acontece dos 20 e poucos anos aos 30 e poucos anos, cerca de 10 anos. É um tempo relativamente curto na nossa vida. Então, olhando, quando você passa, você vê, foram aquela janela de 10 anos. É pressão ali. Não dá muito tempo. Não dá para... E tem a carreira junto, né? Então, é importante a gente estar preparado para essa escolha, se autoconhecendo, conhecendo essa essência, conhecendo a nossa essência, para principalmente essas duas decisões que vão facilitar a nossa vida. Estou vendo aqui que a bateria também está ameaçando. Tá, agora eu acho que vai. Então, essas são as 3 ferramentas, né, que eu queria falar e que vão nos ajudar, né, a conhecer melhor a nossa essência, para que a gente não seja afetado por esses distúrbios, né, da pressões da família, pressões da sociedade, né, vontade de ter um status e dinheiro e a família. Então, essa essência é o que nos guia. É aquele tapete que a gente quer conhecer, aquele tapete que eu falei no início, né, que é cheio de imagens, cheio de detalhes, e a gente vai com a vela, vai tentando descobrir cada pedacinho desse tapete, conhecer ele o melhor possível e ao mesmo tempo acalmando a nossa mente e deixando ela limpa, clara e poderosa, mais poderosa para tomar essas decisões importantes na nossa vida. Então, era isso que eu tinha essa parte, a parte teórica, vamos dizer assim, dessa conversa, né? Que eu falei dessas 3 ferramentas e a importância da essência.
né? Que os gregos chamavam de psique, né? A alma. Então, se vocês toparem, eu gostaria de fazer um pequeno experimento, porque no curso Conhece a Ti Mesmo, a gente tem essa é uma parte do curso, mas tem a parte prática. Então eu queria fazer um pequeno experimento para mostrar como é um tipo de meditação, tá? Que é muito interessante para a gente chegar mais próximo da nossa essência. Então eu pediria para que todos ficassem numa posição confortável, sentado confortavelmente, com os pés apoiados no chão, as costas apoiadas, né? E fechando os olhos ou deixando os olhos entreabertos, fazendo uma respiração um pouco mais profunda e se conectando com essa respiração. Isso quer dizer, percebendo quando o ar vai entrando no nosso pulmão, percebendo o movimento do nosso peito, da nossa barriga. Então, lentamente a gente vai acalmando a nossa mente, tranquilizando, deixando pensamentos de lado, e caso eles venham, deixando eles passar, como aquela corrente de vento que passou pela vela. Então, respirando mais profundamente e conectando e acalmando os nossos pensamentos, acalmando a cada respiração mais profundamente, de modo a não ter nada mais na nossa cabeça, nada de pensamentos. Tudo ficou para depois, porque esse momento agora é nosso. É o momento de se conectar, de se conhecer, fazer a nossa mente nos obedecer e não o contrário. Nossos pensamentos estão agora ficando no nosso controle e nós estamos dizendo: vamos agora parar, vamos agora nos focar em uma coisa, um foco perfeito, uma concentração cada vez mais perfeita, como quem segura uma vela forte e firme, lendo e conhecendo em detalhes a nós mesmos. Eu peço então que vocês continuem a respirar profundo. Percebam que vai tudo se acalmando. E então, em algum momento, vocês podem enxergar na frente de vocês claramente uma imagem. E essa imagem é como uma bola de cristal. É como essa bola de cristal. Claramente, você pode ver que ela tem linhas, tem veios. Imagine então, na sua tela mental, que você está dentro dessa bola de cristal.
descendo uma escada de cristal dentro dessa bola de cristal. E vai descendo lentamente, percebendo o brilho, as cores. Vai descendo lentamente, percebendo cada passo, a pressão nos pés. Tudo ao seu redor é um grande cristal. E à medida que vai descendo, lá embaixo, você percebe que tem uma coisa no final dessa escada, mas você ainda não consegue ver o que é isso. O que será que é? Mas você vai descendo, descendo, cada vez mais profundamente, conectado, focado, em profunda concentração. E então você percebe que ao final dessa escada existe um baú também de cristal. Você vai se aproximando desse baú, chega até a frente
Não deu um pau no YouTube, Lina. Que merda. Menino, tá caindo muita internet aqui. Eu acho. Mas acho que talvez eu tenha gravado aqui, ó.